Há acidentes que deixam apenas destroços, metal retorcido, caixas pretas, relatórios técnicos, laudos de causa-mortes. E há acidentes que deixam algo mais. Algo que os investigadores da National Transportation Safety Board não estavam preparados para registrar e que a Eastern Airlines tentou suprimir quando os relatos começaram a chegar. Esta é a história do voo Eastern Airlines 401 e começa com uma queda. Era 29 de dezembro de 1972. O Lockheed L-1011, um dos aviões mais modernos da época, partiu do Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, com destino a Miami. A bordo, 163 passageiros e 13 tripulantes. O comandante era Bob Loft, um veterano com 32 anos de experiência de voo, respeitado por todos que trabalhavam com ele. O engenheiro de voo era Don Repo, igualmente experiente, igualmente respeitado. A aproximação para Miami estava em curso quando a tripulação percebeu que o indicador do trem de pouso não acendia. O avião entrou em espera sobre os Everglades, enquanto a tripulação tentava determinar se o problema era no trem de pouso ou apenas no indicador. Durante o processo de verificação, ninguém percebeu que o piloto automático havia sido desengajado acidentalmente. O avião começou a perder altitude de forma imperceptível. 100 metros. 50. 10. O voo 401 colidiu com o solo dos Everglades às 23 horas e 42 minutos. 101 dos 176 ocupantes morreram. Bob Loft e Don Repo estavam entre os mortos. Os destroços foram recuperados dos pântanos. E então a Eastern Airlines tomou uma decisão que era padrão na aviação comercial da época. Peças estruturalmente intactas, recuperadas do acidente, foram reaproveitadas em outras aeronaves da frota L-1011 da companhia. Foi essa decisão que iniciou o que viria a seguir. Os primeiros relatos começaram a chegar poucos meses após o acidente. Tripulantes de outros voos da Eastern Airlines reportaram ver um homem com uniforme de piloto em locais onde nenhum piloto deveria estar. Na galley, nos corredores, na cabine de primeira classe. O homem era visto com clareza suficiente para ser descrito em detalhes, e desaparecia. Quando as descrições foram comparadas com fotografias do arquivo da empresa, os tripulantes identificaram o rosto. Era Don Repo. Em outro voo, um capitão da Eastern Airlines entrou na cabine de comando e encontrou um homem uniformizado já sentado no assento do comandante. Reconheceu Bob Loft. Trocaram algumas palavras. E então Loft desapareceu enquanto o capitão ainda estava olhando para ele. O capitão reportou o incidente. Não foi o único. Os relatos se acumulavam com uma consistência que era difícil de ignorar. Passageiros descreviam conversas com um homem uniformizado que depois não estava mais lá. Uma passageira de primeira classe notou o homem sentado ao seu lado, com um uniforme de engenheiro de voo, com expressão preocupada, e chamou uma comissária. Quando a comissária se aproximou, o homem havia sumido. A passageira foi mostrada fotografias de tripulantes da Eastern Airlines. Identificou Don Repo sem hesitar. Mas o aspecto mais perturbador dos relatos não era a aparição em si. Era o que as aparições faziam. Em múltiplos relatos, Don Repo foi visto inspecionando componentes de aeronaves antes de voos. Em pelo menos um caso documentado, um engenheiro que viu Repo inspecionando o forno de uma aeronave descobriu logo depois uma falha real naquele equipamento que poderia ter causado um incêndio em voo. A aparição havia apontado para um problema real. Em outro relato, Repo teria dito a um engenheiro de voo: "Não haverá outro acidente com um L-1011. Nós cuidaremos disso." O número de relatos cresceu o suficiente para que o Flight Crew Union Journal, publicação oficial do Sindicato de Tripulantes Americanos, documentasse os casos. A Eastern Airlines, confrontada com a acumulação de relatos, tomou uma decisão corporativa silenciosa. As peças recuperadas do voo 401 foram gradualmente removidas das outras aeronaves da frota. À medida que as peças eram retiradas, os relatos cessaram.
John G. Fuller, jornalista investigativo americano, entrevistou dezenas de tripulantes e documentou os casos no livro The Ghost of Flight 401, publicado em 1976. Fuller acessou relatórios internos da Eastern Airlines, depoimentos de tripulantes e registros de manutenção que a empresa não havia tornado públicos. O que ele encontrou foi uma companhia aérea que havia optado por suprimir internamente relatos que não sabia como processar, ao invés de investigá-los formalmente. O voo 401 entrou para a história da aviação como um acidente causado por erro humano e distração da tripulação. Mas para as dezenas de tripulantes que relataram ter visto Bob Loft e Don Repo em outras aeronaves nos meses seguintes ao acidente, a história tem um segundo capítulo que nenhum relatório oficial registrou adequadamente. O que apareceu naquelas aeronaves? Por que as aparições cessaram quando as peças foram removidas? E o que significa o fato de que, em pelo menos um caso documentado, uma aparição AP